Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sei o que aconteceu, que eu acabei postando um outro vídeo no lugar do vídeo que ia falar sobre a história do tarô. Eu tinha gravado, só que eu acabei apagando o vídeo e não postei, então tô aqui gravando novamente. Aula 2 do curso de tarô, tá? A gente já tem aí a aula 1, a 3 e a 4. Então aqui eu vou falar um pouquinho da história do tarô, tá? Os primeiros registros do tarô, eles datam do século XIV, então na época da Renascença, lá na Europa, tá? Tem algumas pessoas que falam que o tarô veio do Egito ou da Índia, de tempos mais remotos, só que os registros que foram encontrados datam do século XIV, na Renascença. Então, antes disso, não tem registros do tarô. Apesar de que existe o tarô egípcio e tal, só que o tarô egípcio, como acho que a gente viu na aula das curiosidades históricas, ele foi feito na Argentina, né? Então, assim, registros históricos mesmo do tarô datam da Renascença. E a origem do tarô é incerta, assim, não se tem certeza de quem criou o tarô, onde ele realmente surgiu, por que ele surgiu, mas assim, ele é um alfabeto simbólico, tá? É importante falar também, acabei não falando em outro vídeo, mas o tarô, ele é como se fosse um alfabeto cheio de símbolos, tá? Como se fosse um outro idioma. Então a gente tem que saber fazer a pergunta e quando saem as cartas, você lê fazendo uma conexão entre as cartas, contando uma história, né? Você vai ver o que as cartas estão falando. E cada uma das cartas tem vários significados. Elas têm um significado principal, mas dependendo da pergunta, do aspecto daquela pergunta, se for no sentido material, ou mental, ou espiritual, vai ter uma interpretação diferente, tá? Também quando tiver em casa de conselho ou em casa negativa, vai ter uma interpretação diferente. Então tem que saber que as cartas, apesar de terem um atributo principal, elas não têm um significado fixo. Por isso que, dependendo do local que elas saem, das outras cartas, o sentido muda, tá? E você pode fazer uma oração antes de começar e tal, mas saiba que o tarô não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crenças particulares, tá? Tanto que para ler o tarô você tem que estudar bastante para você entender o significado das cartas, saber os métodos, tá? De jogar. Então, assim, você vai usar um pouco da sua intuição, sim, mas precisa estudar para entender o que as cartas estão falando. Então, não é algo, assim, místico que algumas pessoas acham que vão jogar a carta e os significados vão aparecer assim do nada. Não, você tem que estudar para entender o que elas estão passando de mensagem, tá bom? Então, aqui a história data no final do século XIV, não tem registro antes disso. E antes, o tarô foi passando por uma evolução ao longo desse período, tá? Antes as cartas não tinham o nome, não tinham a numeração, então com o passar do tempo, além do símbolo, foi acrescentado o nome e a numeração, tá? Esse aqui é um arcano maior, nós temos os arcanos maiores que tem os desenhos e os nomes nas cartas. Só que os tarôs tradicionais, esses são os arcanos maiores, né? Os arcanos menores nos tarôs tradicionais, principalmente o de Marsella, ele não tem desenho, ilustração aqui nos arcanos menores. Então, no começo os tarôs eram assim, 10 de espadas, desenho de 10 espadas. Esse aqui, 8 de copas, vai ter aqui o desenho de 8 copas, tá? 10 de ouros, tem 10 ouros desenhados aqui, entendeu? Com o passar do tempo, foram sendo criados os tarôs com ilustrações. O tarô de Marsella é assim, bem simples. O tarô de Rider-Waite, ele já é tradicional também, só que ele tem ilustrações aqui, tá? Ele já vai ter ilustrações que vão mostrar, como por exemplo, o 2 de copas, que simboliza a união, parceria,
no tarô de Rider-Waite vai ter duas pessoas desenhadas para representar isso, enquanto no tarô de Marsella vai ter duas copas desenhadas e apenas isso, tá bom? Então aí, com o passar do tempo, novos desenhos foram acrescentados, tá? Mudou assim que antigamente o tarô ele variou de 37 a 97 cartas até que chegou a 78 cartas a partir do século 17. Então, do século 14 até o 17 teve essa variação de 37 a 97 cartas e a partir do 17 passou a ter 78 cartas, que é o que nós temos atualmente. Também passou por mudança de nome. O tarô ele já foi chamado de naipes, daí que vem o nome naipe, né? Já foi chamado de taroco ou tarochino, então teve essa mudança de nome até que também teve o nome de trunfo de 1450 a 1850, daí de 1850 a 1900 surge a palavra arcano, que é o que a gente utiliza atualmente. Arcano significa mistério, segredo, tá? Então, os arcanos, eles vão revelar o que está aí na energia, no inconsciente. O tarô, ele conversa muito com o inconsciente, tá? Inclusive, questão de tirar para você mesmo, tem que tomar cuidado porque as suas emoções influenciam na hora de tirar. Então, se for uma questão que está te preocupando muito, pode ser que saiam cartas negativas, mas porque você está preocupado, tá? Então, tem que ter esse cuidado também. Também temos aqui na história que na Europa tinha uma tradição de utilizar as cartas para adivinhar e para jogar. Então, pessoas que só utilizavam para jogar, como se fosse um baralho comum, para se divertir, e outras que utilizavam para ler as cartas, tá? A maioria que lia as cartas eram mulheres, tanto que até 1800 e pouco, 1900, antes disso não se tinha estudos sobre o tarô no meio esotérico, porque os ocultistas, que na grande maioria eram homens, eles não se interessavam, achavam que era bobeira, até que começaram a estudar. Aí tivemos vários estudos aí com Anthony Coeur-de-Gebelin, que é da França, Etela Eliphas Levi, MacGregor Matthews Papos e Arthur Edward White, que daí depois, né, com ele surgiu o tarô de Rider-Waite. Foi a Pamela Smith, a primeira mulher que desenhou um tarô, esse tarô de Rider-Waite. E esse tarô, ele é bem interessante também para quem tá começando, tá? O de Rider-Waite. Aqui eu só tô com o tarô tradicional, semelhante ao de Marsella. Ele não é o Marsella, mas ó, o Cavaleiro de Espada, por exemplo, Pajem de Espadas, já tem o desenho, né? São as pessoas da corte. Agora as outras cartas, realmente a gente só vai ter, ó, Rei de Ouros. Agora as outras cartas a gente só vai ter os símbolos desenhados mesmo. 2 de ouros, só vai ter o símbolo dessa forma, tá? As de paus. Então, bom, e na aula de curiosidades históricas eu falei, né, que o tarô ele ficou muito tempo na Europa e depois de muito tempo, por volta de 1900, 1800 e pouco, 1900, que ele foi para os Estados Unidos e depois que chegou aqui para a América do Sul, então demorou bastante tempo. Enquanto isso, na Europa já havia uma grande tradição na utilização do tarô. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado, esteja gostando do curso de tarô. Fala aqui pra mim o que você tá achando. E aí eu gravo as próximas aulas. Obrigada por estar acompanhando o canal e até mais.